Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 2/2/2021 e vamos aqui para as notícias. Vamos lá, comecemos por onde? Meu Deus do céu! Vamos começar pelo dólar então? Vamos começar pelo dólar. Meus queridos, o dólar ontem, ele, graças a Deus, deu uma leve recuada, mas bem leve mesmo. O dólar internacional que eu acompanho, ele está em 5,70 e 5,35 nessa média, altíssima. A média seria em torno de 5,60 e 5,55, já subiu bem do valor médio que deveria ficar, que era lá para baixo, né? E todo mundo falando, vai baixar, com essa inflação do jeito que tá, com essas coisas, subida de preços, como é que tá? Impossível ir abaixando. Nós estamos lascados aí nesse negócio de preço aí. E ontem o dólar fechou com uma estável, tá? Porque ficou 0,1%, não deu nem 0,1%, 0,08%. Então é praticamente no 0 a 0. Então ficou R$ 5,60. Que horas são, dona vovó Mafalda? 5,60. Quem lembra dos desenhos animados? Tem quarentinha. Lembra desses desenhos animados porque eu lembro. Então vamos lá. Então estava acontecendo isso daí. Dólar alto, muito complicado. Isso daí já faz as coisas começar a subir tudo de novo. Quem estava querendo segurar mais um pouquinho já não vai conseguir. As pessoas que estavam segurando um pouco dos serviços, os valores de serviços, estão começando pouco a pouco subir os seus valores, porque não estão conseguindo prestar serviços, então estão tendo que manter mais ou menos o valor de serviço. Só que quando mistura serviço com material, eles estão conseguindo subir um pouquinho mais o valor dos serviços. Então nós estamos aí caminhando por uma subida interessante, né? Interessante, mas pro lado ruim, né? Mas não deixa de ser interessante. Porque as pessoas às vezes acham que interessante é algo bom. Interessante é interessante, e não bom e nem ruim. Vamos lá. E ontem o DAX, ele deu uma disparada. Ontem ele subiu até mais, viu, o DAX? Ontem eu tava falando pra você, tá subindo tanto. A hora que eu fui ver, ele já tá quase um montão lá. E hoje ele está no 0 a 0 aqui, ele está na estabilidade em torno dos 14 mil pontos. Ele estava 13.900 e pouco, hoje 14 mil, então tá elas por ela, tudo igualzinho. E a Bolsa do Brasil, professor? A Bolsa do Brasil, ela desceu um bocadinho, depois ela subiu bastantão e depois voltou lá para baixo. E travou ontem numa subida de 0,3%. Ficou em 110 mil pontos, 334. Ou seja, fechou no 0 a 0, mas não significa que as ações também fecharam no 0 a 0, porque teve bastante ações que deram umas belas de umas quedas. Nós tivemos os bancos que caíram bem por causa da nova taxação em cima dos bancos. Tem taxação em cima dos bancos, pois é. Nós temos algumas empresas que subiram, que foi os de minério, subiram, porque se sobe o dólar, elas ficam numa alegria tremenda. Nós temos umas ou outras que estão saindo de recuperação judicial, que está quitando as dívidas, que é o caso da fertilizante Heringer, mas tem pouco movimento. Tem algumas que a gente fala assim, nossa, como é que pode estar caindo tanto e caiu mais um tanto, que é o caso da Cadela, deixa eu ver se eu acho ela fica embaixo da Petrobras aqui, da Marco Polo, por exemplo. A Marco Polo é uma empresa que você fabrica, fala assim, mas fabrica carrocerias, veículos, mas não só isso, ela é dona de bancos também, ela é dona de um monte de empresas que faz insumos para veículos e coisas assim do gênero, né? Faz negócio, tem uns negócios mais doidos aí. E dono de banco, rapaz, vai. E aí você olha ela, você vê que o dinheiro que ela tem em caixa já dá para praticamente quase comprar todas as ações que tem no coisa. Você lembra que eu falava da Embraer lá atrás? Falei, gente, o valor que ela tem no caixa dela dá para ela comprar as próprias ações. Então, os valores tão estranhos. Então, a gente vê essas anomalias no mercado. A Marco Polo, ano passado, todas as empresas de veículos teve prejuízo. Ela não, ela teve lucro. Diminuiu o lucro, mas ainda teve lucro. E já a Petrobras,
como é que chama a danadinha? A Embraer que eu tinha falado para vocês da outra vez, ela tá linda, subiu, foi lá para as alturas. Na época ela tava 7 merréis, né? Agora ela tá custando 21 merréis. Então, e tá lá limpo, leve e forte. Subiu, ficou no valor que deveria ficar se continuar vendendo seus aviãozinhos. Se não vender, dá uma queda, é óbvio, né? E assim nós temos as situações e as anomalias do mercado que é meio que comum. A gente só não sabe como que anda, até onde que vai essas anomalias, mas que elas existem, existem. O que eu percebo em muitas coisas é que o mercado pega e faz alguns movimentos um pouco mais grosso, né, de milhões, forçando quedas ou forçando subidas. E aí você vê a compra e venda desses milhões. Então eles compram e vendem milhões durante o dia, compram um montão, faz subir. Aí vai vendendo naquela subida devagarinho, a hora que percebe já vendeu, aí derruba tudo. É um negócio muito estranho, mas o mercado tem dessas coisinhas. Vamos que vamos. É assim que funciona, é o livre comércio e a gente só fica acompanhando. Mas tem bastante empresas em promoção aí, viu, gente? Eu tava dando uma olhada aí, tem umas empresas aí que tá numa promoção boa aí, hein? Tem umas aí que vai disparar braba aí pra cima aí, hein? Porque, ó, tá barato, hein? Tá barato, hein? Essa Marco Polo mesmo, eu tava dando uma olhada na bichinha aí, é capaz de até comprar algumas coisinhas dela aí. Porque a bichinha tá barato. A Embraer eu já acho que tá bem carinho, né? Até ela descobrir, começar a fabricar de fato aquele veículo voador, aí a hora que ela descobriu o veículo voador, ela dispara, ela vai lá para cima, porque ela se transforma numa montadora de veículos, ela concorre direto com empresas de veículo e não só de avião. Aí dispara bonito, hein? Mas enquanto não chegar, enquanto não chegou, não se tem tal situação. Vamos ficando com os pés no chão, porque o bichinho ainda está voando no ar. Vamos lá. CNN, inflação acima da meta, é cada vez mais realidade. Como isso impacta a retomada? Novo episódio da abertura do mercado. E o economista da LCA explica como a recente alta de preços pode ser prejudicial para a economia. Meu filho, eu não quero saber muito não, só quero saber o que você tem escrito aqui. Saiu o boletim Focus do Banco Central e com eles os dados da projeção do IPCA, Índice de Preço do Consumidor, amplo de 2021. Esse índice mede a inflação oficial do país. É aquela inflação mentirosa, né? Porque a de verdade é a IGPM. Porque é o que mexe no aluguel, então a gente está direto. O que mexe no aluguel mexe com a gente. Mexe no valor de casa própria, mexe com a gente. O resto é mentira, Esse negócio de IPCA aí é preço do consumidor. O cara coloca lá até caviar se bobear para colocar lá. Se 80% do povo é pobre, tem que fazer os índices oficiais em cima dos pobres, não de jatinho, avião, tenha paciência, né? E esse índice mede a inflação oficial do país, assim como muitos analistas, os bancos previam, houve um aumento da inflação de 3,87. Já é o 8º mês consecutivo que o IPCA sofre aumento. Espera-se que este número aumente até o final de 2021. Pois é, quem avisa amigo é. Eu tô falando que vai quase dobrar. Nós vamos ficar na inflaçãozinha em torno de uns 30, 35. Nós vamos bater recorde e vamos falar, nós estamos agora igual os nossos vizinhos hermanos, mas com um recorde nada bonito. Poder 360. Governo onera bancos para zerar 3,6 bilhões em desoneração do diesel e do gás. Então, para poder zerar os impostos que foi falado que ia fazer e até agora não fez, e ontem saiu uma nota, que agora é imediato, ou seja, muita conversinha, não que eu vou diminuir o imposto, que eu vou zerar o imposto, que eu vou fazer, e nunca fez, e não fez. Aí quando o combustível pegou e me subiu de novo, aí o povo saiu revoltoso e com razão,
saiu aí pegando, falando, não, nós não aceita isso, não queremos isso, e botando a boca no balão. Pois é. Então tá onerando agora e tá tirando de um lugar e colocando no outro. Tá colocando nos bancos. Só que os bancos, eles ultimamente têm trabalhado com zero de tarifa, zero de coisas. Os bancos estão virtualizando. E os bancos estão mudando. E aí essas cobranças do banco, ele vai repassar para quem? Você sabe para quem que vai pagar a conta desses negócios do banco? Você correntista de Selic, CDB e poupança, alguma coisa, porque ele vai jogar em cima das coisas. Você que é correntista, ele vai pegar e falar assim, olha, vamos ter que aumentar a tabelinha, você está pagando quanto? É R$50 de mensalidade, agora vai para 70. Você está pagando quanto? Agora vai para não sei quanto. Claro que agora, graças a Deus, nós temos os bancos virtuais, mas é um golpe violento em cima dos bancos neste momento de transição de modelos existentes no planeta, mas não deixa de ser ruim, tá? É um negócio interessante e bom, não vejo nada. Só que é o seguinte, essas medidas que está fazendo é para diminuir coisa assim de 5 centavos, 5, 10 centavos, só que 5, 10 centavos, meu filho, para alguém que subiu R$2, R$1,50, isso aí não vai dar nem refresco, essa é a verdade. Infomoney, otimista. Warren Buffett dá seu recado aos investidores. Presta atenção na fala desse homem. É um dos mais ricos e um dos aplicadores de bolsas de valores mais, vamos dizer, mais bem-sucedidos. O mega investidor reconhece no documento ter cometido um dos grandes erros da carreira ao pagar caro pela Precision Cast Parts. Mas ele pega e fala uma coisa, ele dá um recado aos investidores. Abre aspas. Nunca aposte contra os Estados Unidos. Rapaz. Nem mesmo a pandemia do coronavírus foi capaz de diminuir o entusiasmo do mega investidor Warren Buffett com as perspectivas para o crescimento dos Estados Unidos e do seu conglomerado. E o que o oráculo de Omaha expressou de maneira clara em sua carta anual divulgada aos investidores no sábado, dia 27. Negócio como o da seguradora de automóveis, não sei o que, aí tem algumas coisas que ele colocou lá, mas o mais interessante que ele pegou e falou foi que ele manifestou tanto seu otimismo com o desempenho da economia americana, falando para não apostar contra a economia americana. Eu tenho as minhas dúvidas. Por quê? Eu acho que realmente a economia americana vai dar um crescimento gigantesco assim que for liberado esse dinheiro, porque vai inundar o mercado de dinheiro e as pessoas vão sair comprando coisas, comprando e vivendo, movimentando a economia. Mas logo em seguida, alguém tem que pagar esta conta, alguém tem que pagar essa situação. E quem será que vai pagar essa conta e essa situação? Pois é, não se sabe como será pago e se será pago. E quem sabe seja a chavinha de desculpa para falar, deu um apagão mundial, por que será? Será que é porque eu tinha a maior dívida do planeta e quis sumir com essa dívida de um dia para o outro? Tudo é possível e as teorias conspiratórias às vezes podem funcionar e sempre tem um fundinho de verdade, tá? Não a verdade por completo, porque eles pegam uma formiguinha e transformam num elefante, mas que tem verdades ocultas, tem sim senhor. Bolsas mundiais, Infomoney ainda. Índices futuros americanos recuam após forte alta na segunda-feira. Na segunda-feira, dia 1º, ontem, o índice SP 500 teve alta de mais de 2% pela primeira vez desde junho.
Muito bem, SP500 ou bolsas americanas. Os índices futuros americanos têm baixa nesta terça-feira, dia 2. E as bolsas europeias e asiáticas têm desempenhos variados. Então está dando um equilíbrio. E a bolsa americana só está recuperando um pouquinho do que subiu demais ontem. Segunda-feira, o índice teve alta de 2% pela primeira vez desde julho. Atingimos a marca de 2,38%. O índice Dow Jones subiu 1,95%. O Nasdaq ultrapassou a marca de 3%. Os bons desempenhos no índice dessa semana contrastam com a semana anterior. Isso por quê? Porque foi aprovado o dinheirinho na Câmara para ajudar os Estados Unidos. E de agora falta no Senado. Isso é dinheiro entrando para as empresas, porque se você tem dinheiro, você consome. E se você consome, quem vendeu fica com uma parte dos lucros. E quem vendeu são empresas. E empresas estão alocadas na Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores sobe, porque aumenta o faturamento, o lucro. E os investidores ficam felizes até o dia e o momento que pegar e criar uma dívida muito grande. Aí os investidores falam assim, olha, agora os Estados Unidos não está muito bom não, né? Olha, tá perigoso, né? Tem muita dívida, será que vai conseguir pagar, né? Vamos tirar o nosso dinheirinho e vai embora? E aí termina de quebrar as pernas da águia. Vamos ver como é que vai ser. Claro que ela é muito grande para se quebrar as perninhas dela, mas nada é impossível, né? Fiquemos de olho bem grandão, como se fosse o olho de ET. Estadão. Modelo de Bolsonaro de confrontar governadores leva país à guerra civil federativa, diz especialista. O modelo do governo federal de buscar conflito com governadores e prefeitos pode levar o Brasil a uma guerra civil federativa, diz o coordenador da área de educação do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo, FGV. Fundação Getúlio Vargas não é a fundação do Paulinho, do ministro? Nos últimos dias, a gestão do Jair Bolsonaro vem tentando responsabilizar os governadores pela pior da pandemia sob o argumento de ter enviado bilhões em recursos em carta. Governadores reagiram e disseram que o presidente parece priorizar o confronto. Eu também acho. Eu acho que numa situação dessa, você vê, é mais ou menos assim, eu tô com meu filho doente e eu vou ficar brigando com a minha esposa. Não dá, né? Quando a criança está doente, eu tenho que relevar essas situações, eu tenho que priorizar a saúde e resolver o problema de saúde. Esse negócio de briguinha, essas coisas, ela não é sadia, ela não é boa e realmente está passando para as pessoas. Eu estou vendo muitas pessoas, inclusive deixando de ser meus amigos. Ela dá uma desculpinha, não, porque não sei o que lá. Eu fico quieto, porque depois volta, sabe? Depois eu sei e falo assim, filho, isso aí eu já vi essa cena, eu já fui assim. Aí depois vem a reflexão, não era bem assim. Puxa, eu escolhi uma coisa que eu tinha visto, eu cria que era daquela forma, depois não é bom mais. Porque a gente crê. A gente vê alguma nota, a gente vê alguma notícia, a gente vê alguma situação, a gente crê, a gente acredita que seja aquilo, a gente crê, é uma crença. E vamos ver as cenas do próximo capítulo. Então, o mundo dá volta, mas eu acho que não é nada sadio essa forma de briguinha aí. Vamos lá. DW, secretários da saúde pedem toque de recolher em todo o Brasil. Bom, aí eu vou falar uma coisa para você. O conselho que reúne 27 secretários afirma que o país precisa adotar medidas urgentes para evitar colapso na rede pública de saúde, incluindo suspensão de aulas presenciais e lockdown em regiões mais afetadas. Então, vamos lá. Toque de recolher em todo o Brasil. Você é de a favor ou contra, professor? Eu sou a favor e contra ao mesmo tempo. Como assim, professor? Vamos lá. Eu acredito que essa decisão deve ser do município, nem do estado, nem do governo federal. Deve ser do município, hoje. Mas o governo federal tem que ter uma responsabilidade. Qual seria essa responsabilidade, professor? Pegar e escrever uma cartilha falando dos números. Quando o número de X, Y, Z chegar em tal,
Nós tomaremos isso de medida, isso. Fazer assim. Mais ou menos o que acontece nos estados, que eles criaram fases. Fase vermelha, fase amarela, fase roxa, fase preta, fase sei lá do que. Cada estado colocou uma cor, mas criou fases, criou regras. O governo federal tinha que ter criado um negócio desse, para pegar e mostrar e falar como que devia ser. As regras deveriam ser ditadas pelo governo federal. Mas como o Ministério da Saúde não trabalha adequadamente, porque para mim não trabalha adequadamente, porque isso é primário, fazer uma tabela dessa é primário para o Ministério da Saúde, mesmo porque eu acho que nem o presidente da República deixaria acontecer uma coisa dessa, de fazer, já pensou, fazer uma planilhinha e chega, mas tinha que fazer. Tinha que colocar as regrinhas. Olha, as decisões deveriam ser das cidades, cada cidade deve verificar na sua especificação, assim assado. Em casos mais graves, que precisa chegar no momento de, de lockdown, por exemplo, as Forças Armadas vão dar o apoio para não sobrecarregar, e aí, tem um monte de situação. Mas deveria se criar uma tabelinha, uma planificação, gente. Isso aí tem que ser, e tinha que ser lá de cima, não de cada um faz o seu, sabe? Não tá bonito não, viu? Pra mim tem muita coisa errada aí, tanto de um lado quanto do outro, mas tem muita coisa errada. BBC News: vacinas contra a Covid-19 reduzem hospitalização em 80%, diz a agência do governo britânico. A única dose da vacina Oxford reduzem mais de 80% as chances de hospitalização por Covid. Isso que é importante. Por quê? Porque isso é inteligência. Você gasta um dinheiro com vacina, mas você economiza muito com internações. Porque o valor de uma internação, ele é caríssimo. Sobrecarrega, as pessoas que tinham que fazer cirurgias eletivas não conseguem mais, atrasa um monte de cirurgia, atrasa um monte de coisa, e espalha mais o vírus, a mortalidade aumenta. Então a vacina, ela não é só uma vacina, ela é um investimento financeiro. Para quem gosta de economia, é só fazer uma conta, quanto que se gasta internando e quanto se gasta comprando a vacininha da Oxford e evitando citar o problema. A hora que você fizer isso daí, você vai ver que resolve dois problemas. Resolve um problema da onde todo mundo quer fechar as cidades e não precisa mais por causa da vacina. Resolve uma questão de gastos com UTI, que é onde diminui em 80%, como está a matéria daqui do jornal, falando que diminui. Então, é economia. Vacina é economia. Vacina é inteligência. Vacina é sabedoria. Vacina é economia. Meus queridos, quem fala que não, tá meio enganado com o negócio aí, mas a teoria da conspiração fala que é coisa do capeta. Você vai mudar o DNA e vai virar um ET. Daqui a pouco o pessoal vai falar que você vai nascer com um olhão desse tamanho, vai ficar careca, vai ficar igual ao ET, a pele ficar cinza, aí você sai voando numa nave. É capaz de surgir uma teoria maluca dessa, mas vamos que vamos. É claro que tem efeito colateral, né, filho? Todas as vacinas tem. Um ou outro, claro que pode ter um casinho aí, mas vamos lá. Poder 360. Casos de coronavírus aumentam 21% depois do carnaval. Eu tava dando uma olhadinha. Incrível como essa doença acometeu o nosso país sempre no carnaval. É começar a quaresma e vir. É incrível. Eu peguei essa matéria só por causa do negócio da quaresma, porque tem coisa com espiritualidade. Exatamente quando começa o carnaval, começa a quaresma. E depois do carnaval sobe os índices, como do ano passado e este ano. Incrível como que a quaresma afeta o nosso Brasil. Incrível. E tem gente que não acredita na espiritualidade, né? É uma coisa estranha. Eu só trouxe esse dadinho pra gente fazer uma reflexão da parte espiritual. Gente, jamais a verdade é absoluta. Que Deus nos abençoe do fundo do coração. Namastê.